Além de ser uma equipe com grandes revelações nas suas categorias de base, o Goiás se destaca também pelas suas ótimas negociações envolvendo as suas jovens promessas, tanto para o futebol brasileiro quanto também no futebol internacional. Dessa forma, no vídeo de hoje, irei trazer aqui as maiores transferências realizadas pelo Goiás durante a sua história, sendo dos 5 jogadores, 4 formados nas categorias de base do time esmeraldino. Esse será o principal assunto do vídeo de hoje, onde irei falar aqui sobre essas vendas, né? Alguns desses jogadores, inclusive o Goiás, ainda tem um pequeno percentual caso sejam negociados e realmente quais deles podem retornar para o time esmeraldino no futuro próximo. Antes de começarmos, peço para você deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, todos os dias trazendo conteúdo de qualidade sobre o maior do Centro-Oeste. Eu irei aqui começar o nosso vídeo de hoje, né, falando um pouco a respeito dessas negociações. Todos os valores que eu irei mencionar estarão aí em euros, tá bom? E também já deixarei claro que o Goiás, com esses jogadores, por ser o time que formou esses atletas, ainda tem um pequeno percentual de uma futura negociação. Aqui no final do vídeo eu vou deixar também um link para vocês assistirem de jogadores formados pelo time esmeraldino ou que passaram pelo Goiás quando eram muito jovens, que ainda tem um pequeno percentual pelo mecanismo de solidariedade da FIFA e caso, né, sejam negociados, podem render uma grana para o Verdão. Beleza? Sem mais delongas, irei começar aqui com o quinto nome melhor negociado, se assim podemos dizer, pela história do Verdão, que foi o atacante Eric, lá na temporada ainda de 2015. Naquela ocasião, o Goiás negociou o Eric aí para o Palmeiras, onde colocou no bolso 3 milhões de euros naquela situação, ainda assim permanecendo com mais 40% do atleta, né? Que lá no Palmeiras acabou assim não tendo um destaque absurdo, né? Fez aí no total 44 jogos, marcou só 3 gols, passou também em 2018 pelo Atlético Mineiro, também sem muito brilho, até em 2019 destacar pelo Botafogo, também continuou por lá no início da temporada, quando foi negociado também com o Yokohama Marinos do Japão. Fez 2 excelentes campanhas, foi campeão japonês e agora ainda na temporada de 2021, visando nessa temporada de 2021, ele foi negociado com o Changchun Yatai lá da China, rendendo uma grana novamente para os cofres do Verdão, que naquela situação ele foi vendido aí por um valor mais ou menos de 16 milhões de reais, o time esmeraldino ainda faturando mais uma vez com essa venda do Eric, que daria mais ou menos aí 6 milhões de reais para o time esmeraldino, se a gente colocar mais ou menos em euro, na casa de 1 milhão de euros. Então, considerando o Eric nessa quinta colocação, rendendo ao todo, né, nessas suas 2 transferências, 4 milhões de euros para os cofres do Goiás. Ele que surgiu aqui no time esmeraldino lá ainda na campanha de 2013, se destacou muito em 2014, sendo a revelação do Campeonato Brasileiro da Série A. Em 2015 também teve um ano de destaque, apesar do time esmeraldino, né? Depois, a partir de 2016, foi seguir o seu caminho no Palmeiras. Quero saber sua opinião aí sobre o Eric, se você considera ele um dos ídolos da história recente do time esmeraldino, inclusive se você gostaria de ver ele realmente voltando para o Verdão nos próximos anos. O quarto jogador da nossa lista mais ou menos surgiu junto com o Eric, estou falando aí do Bruno Henrique, lá na temporada de 2015, quando foi negociado com o Wolfsburg da Alemanha, né? O nosso primeiro jogador aqui da lista, negociado com a equipe internacional, mostrando que realmente o Goiás é bom de negociação, tanto com os clubes aqui do Brasil, quanto também internacionalmente falando, das equipes ditas fora dos grandes 12, né, do eixo aqui do Brasil. Eu diria que tanto o Goiás quanto o Atlético Paranaense se destacam muito bem nas suas boas negociações, das suas jovens promessas. O Bruno Henrique, que assim, não é formado nas categorias de base do Goiás, né? Ele já passou aí também tanto pelo Uberlândia, também pelo Cruzeiro, mas realmente teve o seu primeiro destaque nacional aqui no time esmeraldino, né? Ele fez um bom campeonato goiano da segunda divisão em 2014, foi uma aposta do Arlen Menezes que o trouxe para a temporada de 2015, né? Ele só fez essa temporada vestindo a camisa do Verdão, inicialmente no Campeonato Goiano, sem assim parecer um jogador fora da curva, mas realmente no Brasileirão, mesmo com um time muito limitado do Goiás, o Bruno Henrique conseguiu contribuir bastante. Foram 33 jogos com 7 gols marcados e 7 assistências, despertando o interesse do Wolfsburg da Alemanha na sua contratação, que naquela ocasião pagou aí 4 milhões e 500 mil euros para os cofres do time esmeraldino, colocando ele aí na 4ª colocação das maiores vendas
do maior do Centro-Oeste. Por lá na Alemanha, até que seus jogos que ele fez conseguiu até um pequeno destaque, mas não teve uma sequência muito grande, somando aí no total apenas 17 jogos com 2 assistências, inclusive uma contra o Real Madrid na Champions League. Voltou já aqui para o Brasil em 2017, foi muito bem lá no Santos. Em 2018 conviveu com algumas lesões, não teve realmente um bom ano até chegar no Flamengo, né, onde virou aí um dos ídolos da equipe lá do Rio de Janeiro, realmente fazendo muitos gols, dando muitas assistências. Em 2019, inclusive, foram 35 gols com 16 assistências. Inclusive, dessa lista, o único jogador realmente que o Goiás não tem um percentual de venda futura é o Bruno Henrique, já porque ele chegou aqui no Goiás depois dos 23 anos de idade. Bruno Henrique, que já tá um cara quase que experiente, né? Já tem 31 anos nessa temporada de 2022. A tendência é que continue no Flamengo, né, para mais um ano. E agora para a terceira colocação, irei falar também sobre um jogador que faz essa função parecida com a do Bruno Henrique, o Carlos Eduardo, negociado aí em 2018 com o Pirâmides por 5 milhões e 200 mil euros naquela ocasião. O Carlos Eduardo, que assim, ele surgiu no Goiás realmente tendo as suas primeiras chances como profissional lá ainda na temporada de 2015 no Campeonato Goiano. Se eu não me engano, também o seu primeiro gol foi contra o Grêmio Anápolis, né? Aí teve realmente mais alguma sequência de jogos para a disputa do Brasileirão. Vou arrumar esse fone aqui, aí fica melhor. No Brasileirão já daquele ano ele conseguiu alguns gols. Se eu não me engano, ele marcou aí contra o Sport no Serra Dourada, também contra o Santos naquela goleada aqui também em Goiânia por 4-1. Foi só, né? Foi só isso para 2015. O Goiás foi rebaixado, o Carlos Eduardo continuou para o time na Série B de 2016. Foi até uma temporada assim, mais de adaptação do Carlos Eduardo também nos profissionais, mas ele já até que saiu bem, fez 43 jogos, marcou 10 gols, continuou para 2017, realmente assim, até como um dos principais jogadores do time esmeraldino, fez mais 59 jogos e colocou mais 12 bolas na rede, né? E para 2018 fez aí só mais 30 partidas, marcando 5 gols até ser negociado com o Pirâmides lá do Egito, né? O Carlos Eduardo, que eu diria assim que foi um dos bons jogadores do Goiás, mais injustiçados aqui no Verdão. Não que ele seja assim um atleta absurdo que fazia jogadas como, por exemplo, o Michael, que eu irei falar mais à frente aqui do vídeo, mas assim, o Carlos Eduardo não teve um time arrumadinho para ele desenvolver o seu futebol de maneira titular, né? Tanto em 2015, rebaixado, 2016 e 2017 também na Série B brigando, inclusive contra o rebaixamento, e lá em 2018, quando o time começou a engrenar, aí ele já foi negociado com o Pirâmides do Egito, só fez 10 jogos, marcou aí também mais um gol, até ser negociado com o Palmeiras, essa equipe lá do Egito que acabou tendo os problemas financeiros, enfim, hoje inclusive nem existe mais. Pelo Palmeiras só fez 19 jogos, marcou aí um gol, até ser emprestado por 3 anos para a equipe do Atlético Paranaense na temporada de 2020. A tendência é que continue para 2022, vem sendo soldado pelo time esmeraldino, mas até o momento que eu estou gravando esse vídeo, inclusive esse vídeo vai sair num período que eu vou estar de férias, então caso, não sei, né, vai que o Carlos Eduardo volte para o Goiás, fica meio desatualizado, por conta desse fator, beleza? Mas o Carlos Eduardo, um jogador que rendeu uma grana muito boa para o Goiás, 5 milhões e 200 mil euros naquela transferência de 2018, voltou a render aí alguma grana também para os cofres esmeraldinos, quando ele saiu lá do Pirâmides, foi negociado inclusive com o Palmeiras na temporada de 2019. Então realmente um jogador que já colocou bastante dinheiro nos cofres do Verdão e está atualmente na terceira posição das maiores transferências. Indo agora para os nossos 2 últimos nomes, na segunda colocação aparece o Wellington, aquele mesmo que fez parte aí do elenco do Goiás na última Série B de 2021. O Wellington, quando surgiu no Goiás, né, realmente jogador muito veloz, que inclusive anotava bastante gols, foi negociado lá ainda na temporada de 2007 com o Spartak Moscou, outra transferência direta, né, para o futebol europeu, rendendo aí aos cofres esmeraldinos 6 milhões de reais. O Wellington, que nessa ocasião ficou em mais de 14 anos sendo o principal jogador em relação a números, né, vendidos na história do Verdão, até ter sido superado pelo Michael, né, em 2020. O Wellington aqui no Goiás, ele surgiu ainda lá na temporada de 2005, né, nas categorias de base do clube. Em 2006 ele foi emprestado para o Ituano no começo do ano e já se destacou bastante, marcando 10 gols e retornando
para o maior do Centro-Oeste, né? Onde em 2006, realmente já no Campeonato Brasileiro, chamou muita atenção, marcou 12 gols em 38 jogos e em 2007 continuou até o início do estadual, enfim, marcou mais 9 gols em 15 jogos apenas, aí sim, né, despertando o interesse do Spartak Moscou, que abriu os cofres, colocou aí na conta do Goiás 6 milhões de euros, ficando aí por mais de 13 anos como a maior transferência da história do Verdão. Então o Wellington já rendeu essa grana muito boa ao time esmeraldino. Se a gente for olhar também o custo-benefício para ele lá no Spartak Moscou, foi sim uma contratação muito boa. Ele jogou lá na Rússia de 2007 até o início da temporada de 2013, sendo aí os seus melhores anos tanto em 2009 quanto também em 2010, quando marcou 20 gols em menos de 30 jogos, realmente mostrando a importância dentro do seu elenco. Aqui no Brasil ele voltou ainda em 2013, defendeu aí o Grêmio e também o São Paulo em rápidas passagens, passou também de volta para o futebol europeu, primeiramente pelo Celta de Vigo, só um jogo, atuou mais 3 temporadas também no futebol turco, até chegar em 2017 no Al Sharjah do Emirados Árabes, um dos principais clubes lá do Oriente Médio, ficou por lá por 3 temporadas até retornar para o Verdão em 2021, chegou aí já para a reta final da Série B, não conseguiu assim demonstrar um grande futebol, foram 8 atuações com apenas um gol marcado nessa sua volta com a camisa esmeraldina. Eu até gostaria de ver o Wellington agora no início do ano, para a disputa do Campeonato Goiano, e infelizmente não quis aí permanecer no time esmeraldino, não renovou o seu contrato, a tendência é que realmente retorne para o futebol dos Emirados Árabes em 2022. Beleza? Quero saber a sua opinião também sobre o Wellington, se foi uma boa negociação, inclusive nessa sua última passagem pelo time esmeraldino, se merecia, inclusive, ter uma sequência maior no começo da temporada de 2022. E chegando agora no primeiro nome da lista, que com toda certeza, é o atacante, o carismático Michael, vendido lá ainda no início da temporada de 2020 por 7 milhões e 500 mil euros, dando mais ou menos na cotação daquele momento 34 milhões de reais exclusivamente para os cofres do Goiás. O Michael, que realmente dentro dessa lista é o jogador mais carismático, que mais se identificou também com a torcida esmeraldina, é com toda certeza um dos ídolos da história esmeraldina. O Michael, que foi vendido naquela ocasião para o Flamengo após ter feito 2 temporadas realmente muito boas com a camisa do Verdão. O seu primeiro ano foi lá ainda em 2017, quando o Goiás viu um bom jogador dentro do Goianésia, já na disputa do Campeonato Goiano, quando ele marcou 5 gols em 13 jogos pela equipe aqui do interior do estado. Em 2017, na Série B, teve até que algumas chances, mas ainda não era esse jogador tão maduro assim como a gente viu também, tanto em 2018 quanto em 2019 e agora no Flamengo. Em 2017, só fez 25 jogos pelo Goiás, marcou um gol, deu uma assistência e continuou para 2018, onde realmente ajudou bastante o time esmeraldino naquela caminhada da Série B. Foi um dos principais atletas aí do Goiás na caminhada de volta à elite do futebol brasileiro. No total, naquele ano, foram 7 gols marcados e 8 assistências. Já havia despertado o interesse de vários clubes aqui do Brasil, O Santos chegou a procurar o jogador, o próprio Cruzeiro, o Atlético Mineiro. Acabou que não teve nenhuma proposta oficial, permaneceu no Goiás para 2019, todo mundo falando que não iria conseguir jogar a Série A, e foi lá e calou a boca também novamente de todo mundo. Foram 16 gols marcados naquela temporada, além de 7 assistências, sendo aí em 54 jogos disputados pelo maior do Centro-Oeste. Foi eleito novamente a revelação do Campeonato Brasileiro naquela ocasião, e aí sim, diversos clubes, tanto aqui do Brasil quanto de fora, despertando interesse na sua contratação. O Goiás negociou ele aí com o Flamengo já no começo da temporada de 2020, rendendo um total 34 milhões de reais naquela ocasião. Se fosse em euros, seria mais ou menos 7 milhões e 500 mil euros nos cofres do time esmeraldino. Então, sendo essa a principal negociação da história do Goiás, o atacante Michael, e que o Goiás ainda pertence 5% de uma eventual negociação qualquer do Michael. Realmente esses 5% estão ligados ao Goiás Esporte Clube, então realmente pode voltar a render uma grana para o Verdão. A tendência é que continue no Flamengo para 2022, mas por que não, Pode sim surgir alguma oportunidade de negociação. O Goiás tem 5%, pode colocar essa grana no bolso. Além disso, outros jogadores que renderam uma boa grana para o Goiás, mas eu não resolvi colocar no vídeo de hoje para não ficar muito extenso, Se a gente fosse considerar ainda nessa sequência, o 6º jogador mais caro negociado pelo Goiás foi o Rafael Tolói,
lá em 2012, quando ele foi para o São Paulo, naquela ocasião 3 milhões também de euros. Em 2014 o Goiás negociou o Thiago Mendes com o São Paulo, rendendo aí 1 milhão e 800 mil euros também. Já no início, né, de 2015, ele se destacou bastante também na Série A de 2014. Oitava colocação vai para o Douglas também, que foi negociado com o São Paulo lá na temporada de 2011 já, rendendo aí mais ou menos 1 milhão de euros aos cofres do Verdão. Agora, mais recentemente, o Léo Senna, né, deixou o Goiás, foi para o Atlético Mineiro ainda no início da temporada também de 2020, deu mais ou menos aí 600, 700 mil euros para o Goiás Esporte Clube. Inclusive foi negociado novamente com o SPES, o Goiás ainda está na justiça para ver o que vai resolver aí com o Atlético Mineiro, mas pode passar com toda certeza dessa casa de 1 milhão, 1 milhão e 500 1 milhão e 500 euros aos cofres do time esmeraldino. Também essa negociação do Léo Senna, maioria deles revelados aqui mesmo nas categorias de base do clube, exceto o Bruno Henrique, né, a quarta colocação, mas realmente tendo o seu primeiro destaque no time esmeraldino. Quero saber sua opinião a respeito dessas negociações do Goiás, se realmente agiu bem dentro do mercado, né, para faturar o maior dinheiro possível nessas suas negociações, e quais desses jogadores, né, você gostaria de ver de volta ao time esmeraldino nas próximas temporadas. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!